Boa noite, pessoal. Boa noite, Beth. Boa noite para você que está chegando no Encanto dos Orixás. Muito bem, são exatamente 19 horas e 5 minutos aqui na cidade de Pouso Alegre. Boa noite. O Marcelo, pessoal, aí eu peço para vocês, podem mandar as mensagens direto pelo Facebook. Se preferir, pode mandar também pelo WhatsApp, o 997466823, tá bom? Vocês dão só um feedback para nós aí, se tá tudo certinho. Nossa, ficou muito bonita a imagem. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos vocês. Elísio Júnior, Marcelo MB Automações. Marcelo esteve comigo hoje, um grande abraço pro Marcelo. Emerson Freitas, para você que está chegando agora. Hoje a nossa convidada especial... Boa noite, pessoal. Boa noite, Beth. Deixa eu baixar aqui. A nossa convidada especial hoje, Rose Gazito, do Instituto Rose Gazito, aqui da cidade de Pouso Alegre. É isso mesmo. Eu gostaria de mandar um abraço para o Elísio Júnior, também para o Alisson Thiago Jubrail, para o pessoal da Tenda de Luz, o meu irmão Vinícius. Um abraço, Vinícius. Armando Miguel, Marisete também. Tem bastante gente chegando, gente. Muito bem, muito bem. Vamos compartilhar, abrir sala de vídeos aí. Hoje eu estou com a Rose Gazito, um assunto bem bacana, bem legal aqui no Encanto dos Orixás. Vocês podem enviar as perguntas, vamos compartilhar. Outra coisa que eu queria falar, gente, nós estamos com um projeto aqui apoiando o nosso irmão Ronei, arrecadando uma caixinha de leite ou, se possível, um saquinho de leite em pó, tá? Um evento que o Ronei está apoiando. Eu até vou ver direitinho aqui para poder falar para vocês. A gente conta com a colaboração de todos aí, gente. Vamos poder ajudar aí quem puder. A Lu Esotéricos é uma das empresas que vai estar arrecadando este material, tá? Aqui, ó, a campanha Mãos Solidárias. Muito bem. Para você que está acompanhando, não conhece a Luiz Otérios, fica aqui na Rua Professor Mendonça, 237, ao lado do Sindicato Rural, tá bom? Muito bem, muito bem. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Para você que vai acompanhar este programa, o assunto é bem bacana. Eu vou abrir aqui o microfone, a Rose vai falar boa noite para todos vocês. Gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de informação, trazendo aí um pouquinho de informação dessa área que eu trabalho já há bastante tempo, que está dentro, bem ligada com a física quântica, com o campo vibracional, as energias, interação entre energia, matéria, consciência. Então é um tema bem atual e a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. O seu instituto fica onde aqui na cidade de Pouso Alegre? Fica aqui no bairro Nova Pouso Alegre, na rua Francisco Correia Beraldos, 130, no primeiro piso. Muito bem, muito bem, muito bem. O Elísio Júnior tá falando pra mim que a mesa ficou boa, vou pegar de volta. Elísio, tô esperando as 2 cadeiras que você falou de que ia me dar, viu? As 2 cadeiras e a mesa, nós improvisamos aqui. Quem doou pra gente foi a Rose, que arrumou a mesa aqui rapidinho pra poder fazer a live. Como você falou que ia trazer, tá bom? Nós estamos esperando aqui. Vamos lá, pessoal. Elísio, um abraço. Elísio Júnior, da casinha da beira do caminho. Um grande abraço. Uma figuraça. Gente, vocês vão acompanhar, nós temos aqui, ó, é uma programação assim, são 3 e 3 perguntas que ela vai responder pra gente, tá? Esse bloquinho aqui de primeiro tempo, o que vai acontecer? Ela vai falar um pouco pra gente do campo vibracional, né? Quais são as escalas de vibrações emocionais. Vocês vão acompanhando aí. Dúvidas, podem enviar as perguntas que a gente encaminha para ela aqui, sim, tá bom? Boa noite a todos vocês, a Gabriela que tá chegando, Sandra, Leandro Basílio, que eu acho que o Leandro Basílio é lá da Casa Paicambinda. Um abraço, Leandro. Você conhece ele também, né? Isso. Um abraço, Leandro. Boa noite, Leandro. Gente, lembrando também que nós vamos ter um encontro de juremeiros na cidade de Pouso Alegre, dia 19 de setembro. Já estamos esperando todos vocês. Corram para fazer as suas inscrições o quanto antes, porque assim, ó,
A gente não tem como segurar vagas, então bora lá, viu? Bora participar. Boa noite, Zé Fernando, Ingrid também da cidade de Santa Rita, Sapucaí. Ô, gente, compartilhem aí que vocês puderem abrir sala de vídeos, a gente agradece. Como o Encanto dos Orixás, o intuito é abrir portas, né? Não somente para a Umbanda, Candomblé, entre outros. Nós vamos tratar também de outros assuntos, né? Inclusive hoje com a Rose Gazito, que é um prazer receber você aqui, viu? Obrigada. A Rose, ela trabalha com terapias integrativas, reiki, hipnose, acupuntura, terapia quânticas, né? Daqui a pouquinho ela vai deixar o telefone também para vocês. Dúvidas vocês podem perguntar que ela responde nos comentários aí também, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Agora é hora de sentar aí e prestar bem atenção no assunto que vale a pena. Vamos lá, Rose, o assunto é bem legal, né? O assunto sim, é bem bacana. Você tem aí uma carreira de 26 anos estudando essa interação entre energia, consciência, matéria. Então, a gente vai adquirindo algumas ferramentas e conhecimento que faz uma grande diferença hoje na vida das pessoas. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Rose, o que despertou você a buscar esse conhecimento? Então, assim, desde muito nova, eu sempre tive uma disposição a conhecer um pouco como o universo funciona, como as energias funcionam. Isso sempre foi um campo que me atraiu muito, né? Então, com 19 anos, eu comecei a estudar e pesquisar já todo esse contexto, né? Dentro da espiritualidade também. E então, aí no decorrer dos anos a gente vai aprimorando. Vai buscando mais e mais conhecimento, né? Atualização, né, em todas essas áreas, né? E hoje a gente consegue ter um conteúdo bacana para trabalhar. E cada dia que passa é sempre uma novidade, muito, né? Muito. O campo muda muito, o campo das informações, né? Hoje a gente tem aí a física quântica que vem comprovar cientificamente aquilo que a gente trabalhava no passado com uma certa dificuldade, resistência, né? Até mesmo dentro de toda a espiritualidade. Então, hoje a gente já vem com bases... a ciência já era ciência, né? Mas hoje a gente tem as comprovações científicas que a física quântica trouxe. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Muito bem, muito bem. E é um trabalho sério, né? Sim. É um trabalho de responsabilidade. Com base científica mesmo, né? Que estudos, eu falo né? Para todos os meus pacientes, com muita base científica em todos os tratamentos, né? Então, com nível de formação a nível científico mesmo, né? Lógico que dentro desse nível científico a gente trabalha todos os níveis e subníveis da consciência, né? Sim. Que envolve espírito, que envolve espiritualidade, né, que envolve o corpo espiritual, mental, emocional, vibracional e o corpo físico. Então, assim, é uma soma do tratamento de todos esses níveis da consciência, né? Muito bem. Porque só tratar o fisiológico, o físico, às vezes não traz o resultado que a gente espera. Esperado, né? Então, a gente tem que tratar em todos os níveis, ao mesmo tempo. Muito bem. A maioria desses cursos que você busca são voltados para este segmento, para esse resultado, né? De tratar desde o corpo espiritual até o corpo físico. Muito bem. Envolvendo todos os níveis. Qualquer pessoa pode fazer, consultar você aqui, marcar uma consulta com você. Porque a gente trabalha... Crianças costumam, não? Sim, também bastante. Crianças, adolescentes, os jovens hoje estão buscando muito, né? Pessoal que sofre de insônia... Depressão, pânico, insônia, estresse, toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Todas as patologias, desde as fisiológicas, né? Desde uma simples enxaqueca, sim, porque eu também trabalho com a auriculoterapia, que é a acupuntura sem agulhas, né? Então, desde de processo de dor crônica, né? Até os processos mais espirituais, mais mentais, mais emocionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Você poderia falar pra gente o que seria o campo vibracional, né? É uma dúvida que bastante, assim, principalmente, pessoal, vocês estão acompanhando aí, tem muito bandista acompanhando aí. Principalmente dentro do segmento espiritual. O que seria esse campo vibracional? Uma energia... raios de luz, como que é que funciona? Então, a gente tem que entender
que todo o universo, ele vibra, ele é vibracional, ele emite uma frequência, uma onda, uma energia. Sim. Assim, hoje a física quântica trouxe uns termos diferentes para aquilo que a gente já conhece, às vezes com a outra denominação, né? Então, o campo vibracional nada mais é do que o nosso campo energético. Porque vamos dar um exemplo simples. Se a gente pegar um microscópio e analisar a palma da nossa mão, nós vamos ver aqui o contexto orgânico, físico, né? E por trás desse contexto físico, nós vamos enxergar as moléculas, por trás, as células, aliás, depois das células a gente consegue ver as moléculas, e depois das moléculas nós vamos identificar ali o campo vibracional atômico nuclear, né? Então toda célula emite um campo vibracional. E como o nosso corpo existe bilhões de células, né? Então a gente, através desse campo vibracional de cada célula, é formado o nosso campo vibracional por inteiro, né? É a energia que a gente emana o tempo todo, vamos dizer assim, resumindo. Cada pessoa é um tem tom. seu campo vibracional, porque o campo vibracional está muito ligado com a energia do seu pensamento, do seu sentimento e das suas ações, né? Então, nenhum pensamento vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de um sentimento, e esse sentimento sempre traz uma emoção, que gera um campo vibracional, né? Então, um exemplo, a pessoa que tem um sentimento negativo, né? Um sentimento de tristeza, por exemplo, de culpa, de tristeza, de vergonha, que são as frequências mais baixas que a gente diz dentro da física quântica. Então, esse pensamento de culpa, de vergonha, de medo, que são vibrações baixas, eles vão gerar um campo vibracional muito baixo. Muito baixo, muito né? Baixo, Então, para a gente analisar melhor, fica aquele exemplo que eu acho que é bem citado por aí, mas eu acho que é um exemplo muito bom para a gente entender melhor. Quando você está em frente a um lago, que você joga uma pedra, e essa pedra ela cai na água, ela vai gerando um campo vibracional, verdade. Vai vibrando a água, as moléculas da água, na verdade, as ondas, né? Vai formando ondas. Então, ela vai criando uma amplitude maior e uma dimensão maior, né? Então, você vai ver que ela vai tomando conta do lago todo, né? Só que depois a gente tem que observar também que esse campo, ele fecha, ele volta para o centro, aonde a pedra está, né? Então, dessa forma também funciona a nossa energia pessoal, já que a gente hoje vai falar um pouquinho de energia pessoal e defesa energética. Então, a gente tem que entender que tudo começa no nosso pensamento. O pensamento é aquela pedrinha que eu joguei, né? É uma pedrinha que eu joguei lá no campo informacional do universo, e aí essa pedra ela vai formar ondas e vai tomar uma amplitude cada vez maior e vai abranger cada vez uma proporção maior, e ela vai voltar para mim com uma intensidade muito maior. Muito porque maior. Ela foi e ela voltou. Então, aquilo que a gente sempre fala dentro do contexto da Umbanda, né? Tudo que vai volta dobrado, e é isso mesmo, no contexto energético. Muito bem, ó. Nós estamos recebendo aqui, Rose, imagens flechas, Roberto. Eu acredito que ele é lá de São Paulo e está acompanhando a gente. Ele falou, física quântica é um assunto maravilhoso. Parabéns para você. Obrigada. E também nós estamos recebendo aqui o Alessandro Goiabinha, Michele, Crésio, um monte de gente está acompanhando a gente aí. Michele, beijo, minha amiga. Muito bem, muito bem. Para você que está acompanhando o Encanto dos Orixás, o nosso muito obrigado. Hoje eu estou com a Rose Gazito. Hoje eu fiquei lutando com esse nome o dia inteirinho, Gazito. Não sabia se era Gazito. Eu falei, Rose Gazito, do Instituto Rose Gazito. Fica aqui, gente, em Pouso Alegre, tá? Ela vai deixar depois o telefone, as redes sociais, para que você que está acompanhando, ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com ela, que ela vai estar orientando vocês aí. E vocês estão fazendo uma visita também no Instituto da Rose Gazito, tá bom? É muito chique esse assunto.
Eu já observei você falando essa questão de uma pedra que você joga na água, se você observar. Isso. Porque às vezes no trabalho direto da espiritualidade, né, seja no terreiro, seja no centro, quando a gente está trabalhando diretamente com as energias, com as frequências dos guias, dos guardiões, dos protetores, né, a gente entende que aquilo funciona e traz muito resultado, tanto é que todas as casas estão aí, né, dando toda assistência espiritual para todas as pessoas que precisam, mas cientificamente às vezes a gente não tem aquela informação de como dentro da ciência isso funciona, né? E eu penso que a física quântica veio para validar os trabalhos espirituais, né? Sim, então sim. é interessante a gente fazer uma abordagem às vezes não muito complexa, que a física quântica é complexa, mas de uma forma assim que a gente pode deixar claro que todo o trabalho feito dentro de um terreiro, dentro de um centro, tem muito fundamento e agora pode estar sendo comprovado cientificamente. Muito bem, muito bem. Com em relação às escalas, né? As escalas emocionais, né? Isso. Quais são elas? Então, dentro da ciência, agora falando também um pouquinho mais cientificamente, dentro da ciência, criou-se várias pesquisas e estudos, e um físico alemão, o Henrik Hertz, ele fundamentou, né, a escala de energia Hertz, né? Então, essa escala, se vocês procurarem na internet, tem muito sobre ela, né? Nós não vamos aprofundar no assunto para não ficar muito pesado. Então, a escala Hertz, ela mede ciclos por segundo de vibração. Ciclos de vibração por segundo. Por exemplo, cada órgão do nosso corpo, ele emite uma vibração, uma energia, cada órgão. Então, o coração, por exemplo, ele vibra na frequência de 1,2 Hz, o nosso coração. Sim. Né? Então, se ele está, vamos dizer, se o nosso sistema cardíaco, ele está, vamos dizer, desregulado ou tem algum desequilíbrio, ele vai vibrar diferente dessa frequência. A frequência dele normal é 1,2 Hz. Então, se a gente fizer uma análise e tiver mais ou menos do que isso, algo está errado com esse órgão, certo? Entendi. Então, as nossas emoções também foram medidas pelas frequências Hertz, comprovadas cientificamente. Então, a gente tem aí, dentro das escalas das emoções, a gente tem desde as baixas até a mais alta. As mais altas. Isso para a gente entender a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Porque é fácil eu chegar no terreiro, no centro e pedir ajuda, porque os guias, guardiões vão estar lá justamente para nos ajudar. E eu no consultório com as minhas técnicas para ajudar todo mundo. Mas quando a gente chega numa situação de buscar uma orientação espiritual ou um tratamento terapêutico, a gente já está doente. Na maioria das vezes nós nós já deixamos a nossa energia se contaminar, se desequilibrar, né? Então, e às vezes a situação se torna muito grave, muito séria, né? Até que a gente procure uma ajuda espiritual ou uma ajuda terapêutica, né? Então, quando a gente entende um pouco o processo através das informações, a gente diz que é uma prevenção. A gente se previne para não deixar que a nossa energia baixe tanto, para não deixar que a nossa energia se desequilibre tanto. Então, a gente tem que entender como as coisas funcionam para a gente não adoecer facilmente, né? Então, isso é muito importante, porque trabalhar para se manter equilibrado, porque, infelizmente, os guias e os guardiões não vão estar 24 horas nos socorrendo. Não vai. Então, assim, eles têm muito trabalho pro lado de lá. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem que entender como as coisas funcionam para conseguir manter um equilíbrio na nossa energia pessoal, né? E na nossa defesa energética. Ou seja, né? Filtrar os pensamentos. Exatamente, porque a gente tem uma tabela, acho que não sei se vai dar para vocês dá verem, mas sim. depois na internet vocês conseguem ver melhor. É só procurar na internet a escala das emoções em Hertz, tá? Então, a gente tem vamos falar da mais baixa. Então, qual que é a frequência mais baixa que eu vibro? A vergonha. Quem de nós já não passou por processo de vergonha? Então, eu emito um campo de vibração tão baixa, que é 20 Hz. Então, eu atraio um campo de energia tão baixa para mim quando eu passo por processos intensos de vergonha, tá? Depois vem a culpa. 30 Hz, que é uma frequência muito baixa. 30 Hz é muito baixo. Então, assim, quando eu sinto culpa,
eu também emito uma frequência muito baixa e atraio uma frequência muito baixa. A maioria das vezes, faz isso lá pra mim, fulano. Ah, não, tem vergonha. Já emitiu. Baixa frequência, né? Tá vendo, gente? Sensação de inferioridade, de incapacidade. Então, essa frequência vai gerando outras frequências negativas. Depois tem apatia, tristeza, medo. Então, tudo isso é uma frequência muito baixa. Aí, pessoal, vale a pena, viu? Pra você que está chegando agora, um assunto bem bacana aqui com a Rose Gazito, tá? O nosso assunto aqui hoje, Rose Gazito, sobre... Campo vibracional. Isso. Defesa pessoal da energia pessoal. Muito bem, muito bem. Para você que chegou agora, não deu tempo de acompanhar, vai ficar na página Lu Esotéricos, né? E também no Encanto dos Orixás, também disponível para vocês acompanharem aí, tá bom? Vamos lá, Rose. O que são as frequências Hertz, né? Isso? Isso, são as frequências emitidas pelas nossas emoções, né? São frequências emitidas pelas nossas emoções. Isso. Ou seja, você tá de bem com a vida, frequência boa. Aceitação, amor, alegria, paz, iluminação. Iluminação não é só para os grandes yogis, não são para os grandes iniciados. Iluminação é um processo de autoconhecimento que você vai desenvolvendo ao longo da sua existência e você se mantém equilibrado no seu dia a dia. Eu enxergo a iluminação desta forma. Que a iluminação nesse planeta, acho que ninguém aqui vai alcançar essa iluminação, a não ser os missionários que vieram com essa missão. Então, a iluminação, para mim, é um processo de autocura, de autoconhecimento. Muito bem, muito bem. Rose, o endereço do consultório? É Rua Francisco Correia Beraldo, 130, Nova Pouso Alegre. Telefone você tem? Sim, é 359-8813-4984. Muito bem, a Marília Souza tá falando assim, boa noite, manda uma energia boa para mim nesse dia do meu aniversário. Enviando já um campo quântico de muitas realizações, sucesso. Tá certo. Vamos lá, como que a física quântica, né, explica a interação entre energia e matéria? Então, a física quântica atualizada, agora, mesmo a física quântica, ela vai passando por processo de atualizações, né? Isso, nada é estável nesse universo, né? Tudo sofre transformações e progresso no dia a dia. Então, hoje, o que a gente tem de mais novo dentro da física quântica, estudada aí por grandes físicos, Amit Goswami, Deepak Chopra e tudo mais, então, é que o campo todo é formado por informação. A informação vai alterar a consciência, que altera a energia, e a energia vai alterar a matéria. Então, é nesse contexto que se estuda hoje a física quântica, né? Então, vem lá da informação que vai alterar a consciência, que vai alterar a energia, que altera a matéria, né? O que é informação? É um pensamento. Um pensamento é uma informação. Por exemplo, no corpo físico, o que é informação? Uma maçã que eu como. É uma informação que eu estou enviando para o meu corpo físico. Sim. Né? Que vai alterar a consciência do meu corpo físico, que vai alterar a energia dele, que vai alterar o meu físico, a matéria. Né? Bem. Então, assim, o pensamento ele trabalha nesse nível como informação. Gente, filtrem muitos pensamentos. É difícil? Não, não é difícil. Tudo começa no pensamento, desde o momento que você acorda de manhã. Hoje o meu dia tá assim. Hoje não sei o quê. Hoje não sei o quê. Então, todas as palavras você emite vibrações em hertz. Em hertz, tá bom, gente? Vibrações. Exatamente. Então, muito cuidado. Às vezes a gente tem costume de falar assim, fulano olhou ruim pra mim, não sei o quê. Não, gente. Não é bem assim, não. O negócio, a gente tem que ver que a maioria dos problemas se encontram-se dentro da gente. Fizeram algum trabalho para mim. A maioria das vezes fizeram um trabalho. E às vezes o trabalho muito bem feito, você mesmo que fez para você mesmo. Exatamente. Né? Porque você, a partir do momento que você emite um pensamento, insiste nele, vai emitindo frequências tão negativas para você mesmo, lembrando que aquele campo vai e aquele campo volta.
né? Ele não vai para o outro lado no universo, ele vai voltar para você mesmo. Então, a emanação de um pensamento. Então, a soma dos nossos pensamentos, na verdade, forma o nosso campo vibracional. Sim, né? sim, sem nosso dúvida. campo energético. Tem aqui, ó, um comentário aqui do nosso tem um pessoal lá de São Gonçalo acompanhando a gente. Olha, obrigada. Borda da Mata, Espírito Santo do Dourado, Ipuiuna, Roselena Amaral, um abraço, Roselena. O pai Johnny também, um abraço, pai Johnny. Marcos Tadeu. O pessimismo também corre o campo áurico? Muito. né? Porque quando você está no processo de pessimismo, você também emite uma frequência muito baixa, né? De impedir qualquer possibilidade de realização e de sucesso. Né? Então você emite um campo muito negativo que vai alterar todo o conteúdo energético do seu campo áurico. Muito bem, muito bem. É negativo, lógico. O Kleber tá falando aqui, ó, boa noite, Rose Gazito, o Kleber Ferreira. Boa noite, Binho, saudades. Grande abraço. Ei, Binho, nós estamos precisando de marcar, Binho, pra você poder voltar aqui, viu? Na hora que você tiver um tempo aí, a gente conversa. É meio corrido pra nós aqui, mas tá tudo certo. Gente, amanhã nós temos uma matéria bem bacana, que foi gravada pelo programa Axé. Foi gravado no terreiro Pai Benedito de Aruanda, lá do bairro Foch, com o senhor Antônio. São 67 anos de terreiro, então a gente convida vocês aí a acompanharem também, viu? Muito bacana. E eu vou receber a Flávia aqui. Agora eu não sei se é amanhã ou se é sexta-feira. A Flávia do Ramatiz. Então, gente, fique atento aí, tá bom? Tem o pessoal do Rio de Janeiro acompanhando a gente. Aqui, boa noite, Axé, Motumbá. O John Cirilo, do Rio de Janeiro. Simone, Selma Bernardes. Selma, um beijo. A Patrícia tá falando assim, ó. Como nos bloquear dos pensamentos negativos das pessoas por perto? Patrícia Alves, boa noite, obrigado pela pergunta. Tá. Então, vamos lembrar que para o universo não existe o outro, existe só a sua consciência e a sua energia, né? Então, se eu quero me proteger do pensamento, de um dardo mental, de uma emanação negativa, de uma outra consciência para mim, a consciência para o meu campo, para a minha pessoa, eu preciso cuidar da minha energia, porque se eu mantenho a minha energia numa frequência mais alta, essa energia negativa de quem quer que seja vai chegar e vai passar por mim e não vai me encontrar, porque eu não estou vibrando na mesma frequência daquela pessoa, não estou vibrando na mesma onda vibracional daquela emanação daquela pessoa. Então a pessoa está vibrando, por exemplo, para mim, perdas, danos, fracassos, e eu estou vibrando prosperidade, realização, sucesso. Então é uma frequência totalmente diferente. Então toda essa emanação da pessoa não vai te achar dentro daquela onda, né? Então você não vai ser atingida por isso, desde que você mantenha, por isso que eu falo, foco no pensamento e na energia elevada. Essa é a nossa defesa energética. Não necessariamente a gente precisa falar as palavras, né? O pensamento já resolve, né? Já. O pensamento é forte. Ó, pensei aqui, ó, tô lá em Campinas agora, um exemplo. Tô lá, o pensamento meu tá lá. E eu acho que o pessoal deveria de usar mais ou menos essas técnicas, né? Também. Sim. Né? Porque se você já acorda se sentindo um derrotado, um fracassado, qualquer energia negativa vai bater a tua porta, porque você é um campo aberto para isso, né? Você vai estar na mesma frequência dessas vibrações, então vai voltar mais disso para você o tempo todo. Muito cuidado mesmo, muito cuidado. O Kleber tá falando aqui, ó, satisfação sempre em participar deste programa. Obrigado, Rose, por compartilhar seus conhecimentos. Aprendi muito na minha caminhada mediúnica com a irmã Rose Gazeta. Gratidão. Gratidão, irmã, fez parte do meu desenvolvimento. Amém. Axé. Axé. Gente, podem enviar suas perguntas, tá?
Dúvidas podem encaminhar aqui pelo próprio Facebook mesmo, que a gente vai falando com ela aqui. A gente encaminha para a Rose. Daqui a pouco também ela vai deixar aqui o endereço novamente para você que está chegando. Gente, são assuntos agregados para nós umbandistas, para nós candomblecistas, para nós iniciantes, né? Que a maioria dos iniciantes eles têm muita dúvida, são muitas dúvidas, né? Uhum. Então assim é interessante procurar porque quando se trata de energias, a gente começa lá embaixo, a gente vem tendo certeza realmente o fundamento, o porquê, o que é uma energia, o que não pode ser uma energia boa, o que pode ser uma boa, e por aí se vai, gente. Então, é interessante. Convido vocês a conhecer o consultório, o Instituto Rose Gazito. E detalhe, gente, detalhe que eu vou deixar bem claro para vocês. Tem que procurar profissional como ela aqui, que há 26 anos de janela. Não é fácil, né? Sempre aprimorando, buscando conhecimentos. Atualizando o que é mais importante, que às vezes a gente pensa, não, negativo. Você acabou de fazer um curso, acabou de buscar uns conhecimentos aqui hoje, 2, 3 dias, já tem outro. Uhum. E em questão de minutos, né? Você acaba de concluir um, quando vê já... Você assinou os papéis, já terminou, já tem outro, já surgiu mais um. É um caminho sem volta, né? É um caminho de progresso. Muito bem, muito bem. Simone está falando aqui. Olha, Elisa Costa, como é bom participar. Muito bem. O Marcelo Santos está falando aqui. Eu consigo propagar minha energia positiva para transformar a energia negativa em positiva, se uma pessoa que se sinta para baixo ou não? Sim, se você está equilibrado, está harmonizado, está vibrando, né? Amor, está vibrando cura, está vibrando numa frequência mais elevada, e você consegue sim, com a sua emanação, cuidar da energia do outro, né? Você emite esse campo, né? E o outro com certeza vai receber, né? Com certeza ele vai receber, e você consegue sim ajudar as pessoas. Assim como a gente também consegue atrapalhar as pessoas com os nossos pensamentos negativos, a gente tem a energia neutra, a gente dá para ela a direção que a gente deseja, né? Com a nossa intenção. A verdade é essa, a energia ela é neutra, a gente dá para ela a força que a gente quer dar. Muito bem. Só que a gente vai sofrer as consequências. Com certeza. Né? Então, se a gente vai chegar a uma pessoa e para cuidar da energia dela, para auxiliar de alguma forma, né? Eu trabalho com o Reiki, que é uma emanação energética, né, através das mãos, uma doação de energia de cura, de amor, de luz. Lógico que para trabalhar com o Reiki você precisa ser iniciado nessa energia, fazer o curso de Reiki, né? Mas todos nós temos um campo vibracional de cura. Um abraço cura, uma palavra de amor, de carinho, ela tem vibração, o verbo tem força, né? Já está lá nos manuscritos sagrados. O verbo tem muita força, né? Então, cada palavra, a palavra amor, a palavra toda palavra positiva, ela tem um campo vibracional também, sim, né? Sim. Então que vai afetar a outra pessoa, a outra energia positivamente. Muito bem, muito bem. Vivendo e aprendendo, né? Tem uma pergunta aqui também para você, assim, como fazer para se livrar de pessoas negativas? Depois eu quero fazer uma aqui. Então, aí, assim, todo mundo reclama. Nossa, eu só atraio pessoas negativas para minha vida, pessoas que querem me destruir, acabar comigo. Então, esse tipo de comentário que às vezes a gente ouve muito no consultório, né? Então, mas aí voltando, né? Você atrai o que você emite. Então, se você está atraindo pessoas muito negativas, você tem que mudar a sua energia. Tá? Você tem que tomar cuidado com o que você está pensando, sentindo, fazendo, tá? Porque se você mudar seus pensamentos, seus sentimentos e as suas atitudes para positivo, você, até o núcleo de convivência muda. Você vai ver que pessoas somem do nada da sua vida e pessoas novas
com energias diferentes, com vibrações diferentes. Então, assim, são egrégoras que vão se formando, vamos dizer, sincronicidade, sintonia, né? Então, é sintonia. Você se sintoniza, igual agora nós estamos na rádio, sintonizado com quem está na nossa frequência. Sim, sim. Não é assim? Sim. Então, você vai se sintonizar e as pessoas vão entrar em frequência em conexão com a sua frequência, de acordo com o que você está emitindo. Ah, mas eu sou tão boazinha, eu só faço coisa boa, será mesmo? Né? Porque a energia não mente, tá, gente? A energia não mente. Às vezes eu estou mentindo para mim mesma, que eu estou pensando positivo, mas eu acordo já xingando, reclamando de tudo. A reclamação é uma das energias baixas também, eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque eu tenho que substituir a reclamação por gratidão. Eu tenho que estar sempre olhando o lado bom de todas as coisas que acontecem na minha vida. Porque se eu entrar nessa frequência de reclamação, eu vou gerar um campo muito negativo para mim. Você acredita que uma pessoa, vamos lá, está com baixo astral? Primeiro, a pergunta que eu quero fazer é outra. A pessoa está com baixo astral, acordou hoje de mal-humorada. Ah, tô com dor de cabeça. Ah, não queria ter acordado hoje. Você acredita que se ela chegar numa sala que tem 20 pessoas lá, acordaram completamente oposto dela, bem, de energia boa, ela consegue transmitir, mesmo que ela quieta, ela consegue transmitir, esparramar esses pigmentos? Afeta o grupo. Afeta? Afeta. Oh, porque assim, as pessoas estão lá vibrando positivamente, sim, mas as pessoas também, o campo negativo, ele também é muito intenso. Porque são coisas, são energias que a gente não vê também, né? Ambiente, são miasmas, não? A pessoa. Seriam os miasmas, alguma coisa assim? Sim, formas, pensamentos, elas têm formas físicas na dimensão paralela, né? Então, os pensamentos, eles têm forma, né? Aí já entra a questão da neoplastia. Então, a neoplastia. Então, o pensamento tem forma. Né? Então, ele emite, se a gente pudesse enxergar os pensamentos têm forma. Né? Então, assim, eu entro num ambiente com aquele pensamento, eu contamino todo o ambiente. Né? Então, aquelas pessoas que já estão naquele ambiente, elas têm que ter a sua defesa, que é o seu padrão vibracional elevado, né? A sua proteção energética, porque senão elas são afetadas. Né? Eu costumo passar por algumas provações em que às vezes a pessoa só reclama. E eu tenho... quem me conhece sabe como é que é. Eu sou difícil de reclamar. Não, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Só que tem vezes que acaba que essa barreira quebra. Me rebenta, você entendeu? E é impressionante. Se eu pisar dentro do ambiente... de seja onde for, qualquer tipo de ambiente que eu frequentar e eu sentir que tem alguma coisa errada, pega e eu faço. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Agora, tem que se proteger melhor. A pergunta é: tapar o umbigo resolve? Gente, isso é uma questão que tem muito na internet aí, né? Que o chakra umbilical, né? Os chakras baixos, né, vamos dizer, umbilical, esplênico, básico, eles estão diretamente ligados com as energias mais densas, né? Sim. E é com eles que a gente trabalha no terreiro, porque a gente está lá conectado com as energias telúricas do centro da Terra para desenvolver um trabalho do nível que a Umbanda desenvolve, Sim. né? Então, esses chakras, eles estão totalmente, assim, prontos para esse tipo de trabalho. Então, tapar o umbigo é uma coisa que eu acho como sim e não, porque ele, na verdade, ele protege, sim, mas eu tenho que tomar cuidado que ali tem um chakra, que ele precisa interagir. Movimentar. A energia precisa fluir, tanto ser doada quanto recebida. E se eu bloqueio esse chakra, eu vou causar um transtorno para todos os outros chakras, porque é uma engrenagem. Se um não funciona, os outros vão sofrer alterações. Os outros são dependentes dele. São totalmente dependentes. Tá vendo, então, gente? Muito cuidado com esse negócio de tapar o umbigo, porque vocês vão bloquear a energia do todo, né? É como se desregular um carro. Porque, assim, você vai num lugar que você julga, né, pela sua convivência, tudo que é negativo. Então, você tapar o umbigo para entrar lá, saiu, tira, gente. Porque se você ficar 24 horas, fala assim, todo lugar que eu vou tem energia negativa. Tem, então cuida da sua energia para você não se contaminar com o ambiente negativo. Eu acho que é mais fácil. Ou seja, esteja sempre de bem com a vida. De alto astral, vibrando amor, saúde, prosperidade. E vocês vão ver, gente, é mágico, é mágico. Vocês mudarem o pensamento, muda toda uma vida.
Mudem o pensamento. Os guias agradecem. Opa, porque é menos problema. menos trabalho, menos problema, gente. Ao invés de reclamar de manhã, principalmente de manhã, agradeça pela vida. Você abriu o olho. Tem gente que está impossibilitado numa cama, acamado em hospital, acamado dentro de casa, esperando a passagem, lutando para viver, gente. Parar com esse negócio de reclamar. Eu tô com dor. Amanhã tem isso. Vamos pensar que no seu lugar tem milhões de pessoas que iriam fazer o que você faz. E assim, uma informação legal também é que a gente consegue curar os nossos órgãos porque eles estão totalmente ligados à nossa energia. Você lembra que a gente falou no comecinho que o nosso coração vibra 1,2 na frequência Hertz, então essa frequência normal dele. Então, se eu estou com a dor, eu preciso aprender também a ouvir o meu corpo. Né? Se o meu corpo está apresentando uma dor, aquele órgão está gritando por socorro. O que eu estou fazendo para, de repente, o meu fígado estar atacado? Né? A gente sabe que dentro da metafísica, que eu trabalho também com a metafísica, então dentro da metafísica, o problema no fígado é o acúmulo de raiva. Então, por quanto tempo eu estou alimentando raiva e o meu fígado está no ponto que está? Muito bem, né? muito bem. Então, eu tenho que... Você vê que tudo é em torno de pensamento, sentimento e emoção. Sim. Né? Então, meus órgãos são todos... Então, da mesma forma que a gente saber que a gente tem o poder de adoecer os nossos órgãos com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, mas também isso nos dá um poder muito grande, porque se eu consigo adoecer o meu órgão, eu também consigo curá-lo. Então, eu tenho que inverter a energia, inverter a polaridade, né, do pensamento, do sentimento e da emoção. Eu posso emitir vibração de amor para o meu fígado, né, eu posso cuidar dele com amor, com carinho, né, eliminando os processos de raiva, né? Então, eu vou permitir que ele volte à sua frequência de origem saudável, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente consegue, assim como a gente consegue adoecer o nosso corpo, a gente consegue curá-lo. Né? Muito bem, tem gente que envelhece muito rápido, né? Também. Pelo sentimento. Sim, Aqueles ressentimento, rancor, mágoa. rancor. Aí a gente não tem, lógico, gente, a gente está no planeta de terceira dimensão, onde as energias oscilam entre positivo e negativo o tempo todo. Eu não prometo para ninguém que a pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, e vai ser plenamente feliz, né? E assim, nada contra os coaches, nada disso, mas tem muita gente que prega muito isso, né? E é uma inverdade, porque no planeta que é dual, a gente vai ter sempre adversidades, vai ter sempre desafios, né? Então, a gente oscila muito, sobe e desce a energia nesse planeta. Então, a gente tem que saber que a energia aqui no planeta sobe e desce. A hora que a energia sobe, aí eu corro para construir, para fazer, para acontecer, eu entro no movimento. Sim. Né? E quando a energia, eu percebo que a energia está descendo, eu silencio e espero, não tem mais nada que fazer. Naquele momento que a minha energia, de repente, tudo na minha vida começa a dar errado, eu tenho que ficar em silêncio e esperar a energia subir de novo. Não qualquer movimento que eu for fazer ali, é mais transtorno que eu vou gerar e criar para mim. Não é escabelar, não é ficar nervosa, silenciar nervoso. e esperar, gente, a energia volta a subir. Né? Aí a gente volta naquele mandamento que está escrito lá na palavra lá, ora e vigia. Exatamente. Até isso, gente, até isso, ó. A Selma tá falando aqui, como a gente faz para manter o campo positivo no dia a dia? Pensamento bom. Acorda agradecendo. A gratidão gera milagres na nossa vida. Acorda agradecendo a tudo, a todos, ao universo, a possibilidade de estar aqui encarnado nesse momento, né? Então, agradece. Apareceu um momento de dificuldade, agradece. Porque esse momento de dificuldade vem para a gente aprender muita coisa e crescer também, né? Evolui, né? Evoluir o tempo todo. A Pamela tá perguntando aqui o seguinte, ó. Boa noite, Rose. Boa noite, Pamela. Obrigado beijo. pelo seu aprendizado. Queríamos saber como está a questão do campo vibracional neste período que estamos passando. Então. Aí já envolve o campo vibracional do coletivo. Coletivo, muito bem. Né? Então, o campo vibracional do planeta, nesse momento, está muito negativo, né? Por conta de tudo que está acontecendo, dos desencarnes em massa, né? Em toda a região mundial, né? Isso não é só nacional, é mundial. Então, assim, o campo
do consciente coletivo, vamos dizer assim, está muito denso e muito negativo. Quem é sensível, tem sensibilidade, com certeza está sofrendo muito mais. Eu estou sofrendo. Todos nós. Mas assim... Muito mais. Então, assim, agora é o momento de quem é médio, de quem é cavalo de umbanda, de quem tem uma sensibilidade maior, se proteger ainda mais, gente. Porque realmente o consciente... Então, a gente, é tudo um emaranhado, né? Nenhuma consciência está desconectada. A minha consciência gera um campo vibracional, a sua consciência gera um campo vibracional e vai se interligar com a minha em algum lugar do espaço e tempo, né? Na não localidade, como diz a física quântica. Então, o consciente coletivo é o emaranhado de todas essas vibrações. Então, como a vibração da maioria agora está gerando em torno de medo, dor, sofrimento, então é isso que a gente está recebendo do campo vibracional do coletivo. Mas desses 3 que você falou aí, o medo fica... O medo, ele vibra em 100 Hz, que é uma frequência muito baixa também, né? Eu tenho observado muito, assim, Rose, no dia a dia, as pessoas estão sofrendo com mais medo. Medo. Que gera até o pânico, né? Medo e medo. Pessoas umbandistas, tá? Pessoas umbandistas, pessoas de dentro de terreiro, a gente tem observado. Mesmo com suas defesas, com suas proteções, com as dos guardiões, Sim. Eu tenho um modo de pensar diante de tudo isso daí, sabe? Eu não vou abrir alas aqui de jeito nenhum, eu tenho um modo de pensar, então... É bem difícil, sabe? Eu tenho observado muito, isso me deixa eu, assim... O meu campo vibracional, ele vai lá em cima e desce. Vai lá em cima e desce. É desse jeito, direto. Gente, a gente tem que entender que o medo, até um limite, ele nos protege. Mas se ele passa daquele limite, ele nos bloqueia, tá? Bloqueia em tudo na nossa vida, né? Então, assim, o medo, tudo em excesso é desequilíbrio, tá? Um excesso de medo é desequilíbrio, né? Então, se eu sou um médium, se eu, né, participo, já estou interagindo com as energias, estou tentando entender, compreender a energia, eu tenho que saber, pelo menos saber que existe um propósito por trás de cada coisa, né? Ninguém vai passar por algo que já não está direcionado a você. Muito né? bem. Ninguém vai passar um processo aí de dor, sofrimento, de doença, se isso não está ali, vamos dizer, dentro... não que a gente vem com uma pré-determinação, a sua vida vai ser assim, vai nascer assim, vai viver isso, isso. Não, a gente tem uma programação básica e a gente vai dando rumo para essa programação segundo as nossas atitudes no nosso dia a dia, na nossa existência, tá? Tanto a gente pode prolongar a nossa existência como a gente pode acelerar o processo de desencarne, né? Então, mas tudo isso vai do quê? Das nossas escolhas, do nosso modo de vida, de como a gente escolhe viver aqui nessa dimensão, né? Então, eu tenho que entender que existe um processo por trás de tudo isso, que nada é por acaso, que se eu, de repente, entrar na frequência vibracional que eu fiz, até tem lá no meu Instagram, é um vídeo que eu fiz sobre a frequência vibracional do coronavírus, né? Que é uma frequência, como tudo no universo é frequência, o vírus é uma frequência, a pandemia é uma frequência vibracional. Então, quando eu entro, e medo é uma das frequências vibracional do vírus. Então, o principal, eu acredito que é o principal. Então, você atrai aquilo onde você coloca o foco da sua energia. Então, se você fica com medo de contrair esse vírus, aí você vai trazer ele mais perto de você. Né? Você entra na frequência do vírus. Esse vírus, gente, ele é vibracional. Acima de tudo, ele é vibracional. Então, se eu entro na frequência dele, que é do medo, que é do estresse, então eu vou atrair ele. Eu acredito que você atrai ele até psicologicamente para dentro. Que é o principal, que as pessoas estão... acontece alguma coisa, já corre para o hospital, já não sei o quê. Vejam lá no meu Instagram, @rosegazito, tem lá um vídeo que eu fiz justamente sobre a frequência do coronavírus, a frequência vibracional do coronavírus. Aí lá vocês vão entender mais ou menos como funciona essa frequência do medo referente à pandemia e ao vírus. Né? Então a gente tem que entender, gente, nenhuma dor vai bater a nossa porta se
se não está ali dentro do que a gente tem que viver, seja para aprender, para aprimorar, para evoluir, dentro do nosso propósito aqui, né? Dentro da nossa missão que a gente tem que cumprir aqui, né? Então, nenhum mal vai bater a nossa porta aí sem ter um direcionamento, né? Eu acredito que cada um veio com a sua missão. Aqueles que estão sendo convocados já foram recolhidos. Alguns vão ser recolhidos, mas eu acredito que agora com menos intensidade, né? Vai ser mais assim, vai diminuir bem, que não adianta, que é a lei. A lei e do a espiritualidade universo. Já vinha alertando aí há alguns anos que Sim. a Terra ia passar por esse processo de limpeza, né, de purificação. Existe alguns relatos que esses irmãos que estão sendo convocados, eles estão passando por um processo até mais rápido de reencarnação de novo. Sim, então a informação que eu tenho já a nível espiritual é que esses irmãos estão sendo acolhidos já no plano espiritual, que desencarnaram em toda a base, todo mundo, né? Sim. Assim, no Brasil a gente tem as informações das colônias espirituais, né? E agora eu lembro que são 2 colônias que estão recebendo, assim, diretamente aqui. Vamos falar de Brasil, né? Não do mundo. Cada lugar do mundo tem as suas colônias espirituais. Aqui no Brasil nós temos várias, mas assim, que ficou para receber esses que estão desencarnando no Brasil com o coronavírus é a colônia Nosso Lar, que ela se preparou para esse momento. Então, você vê que nada é por acaso, Sim. Tudo tem uma pré-estruturação, né? É a colônia Nosso Lar, que fica em cima do Rio de Janeiro, ela está recebendo esses que desencarnaram com coronavírus. E tem uma colônia que eu não esqueci o nome agora, mas que fica na Bahia, que também está recebendo esses espíritos que desencarnaram agora através da pandemia, né? Eles já estão sendo orientados lá, cada um dentro do seu processo, né? Do seu merecimento, do seu processo, estão sendo orientados já por tudo que já se passou, que já estão no plano espiritual e estão sendo tratados lá no plano espiritual dentro dessas colônias, né? E já fazia parte da programação deles esse momento partirem da Terra, né? Então, ninguém vai embora por acaso. Não, né? Cada um tem não. a sua hora e isso está mais do que claro, né? Muito bem. Voltando ao nosso assunto aqui, o Marcelo fez uma pergunta para você, daí ele fez um comentário aqui. É que no local onde eu trabalho, só para você entender, ele perguntou para você se ele consegue propagar a energia positiva para transformar a energia negativa em positiva, se uma pessoa que sinta para baixo ou não, né? Daí ele falou assim que no local de trabalho, né, tem pessoas que se sentem sempre para baixo, né? Mas sempre que ele nota as pessoas com energias negativas no seu local de trabalho, ele chega perto dessas pessoas e elas sempre se sentem bem em muitas energias, né? Mas todos gostam de obterem, de estar sempre perto dele e não saber explicar o motivo do que ele tem por perto, né? Do que ele tem por perto. Então, você deve estar vibrando, tem um campo vibracional muito positivo, e isso é muito natural, atrai pessoas, né? Porque a sombra, quando vê uma luzinha, ela quer chegar lá na luz, né? Então, você deve atrair pessoas, e as pessoas devem se sentir muito bem do seu lado por conta da energia positiva que você emana, por conta de você alimentar bons pensamentos, sentimentos, emoções, tem uma conduta moral, né? Que a nossa conduta no moral também, ela conta muito nesse processo vibracional, né? Então, você tem aí um conjunto de coisas que faz com que você mantenha a sua energia positiva e as pessoas se sintam bem do seu lado. Só que tome cuidado para você não ser sugado por essas energias. Isso, né? é o perigo, né? Então, porque você doa energia com facilidade, energia positiva, mas tem que ver também se as pessoas não estão sugando a sua energia, né? A ponto de você sentir aí um desgaste energético no final do dia, tá? Muito bem. Boa noite, Gisele, tá acompanhando. Elísio Júnior falou o seguinte: Rose, tem que voltar toda semana. Obrigada. Camila também tá acompanhando a gente lá na Borda da Mata. Tem uma outra pergunta aqui, né, pra gente fazer pra você. Eu acredito que a gente já falou dela. Já falou, né? Isso. E o Leandro Basílio tá falando o seguinte: fala um pouco da física quantinapometria. Então,
a apometria, ela trabalha em todos os níveis da nossa consciência, né? Então, a física quântica, ela trabalha com todos os níveis dos corpos, né? No corpo espiritual, mental, emocional, vibracional e física. A apometria é uma ferramenta quântica, né? Porque ela trabalha nas dimensões. O que a física quântica aborda, né? Que existe energia, existe vibração, existe consciências, existe interação entre consciências e energias, isso que a gente está falando desde o início aqui, que uma energia de uma pessoa afeta a outra pessoa, que a sua energia afeta o todo, e essa troca energética existe, né? Então, a apometria trabalha justamente com isso. É a energia daqueles trabalhadores que se dispõem a trabalhar com a apometria, a tratar uma consciência que está ali em desequilíbrio, seja físico, mental, espiritual, e transformar essa energia negativa que a pessoa traz em energia positiva. E a apometria, ela trabalha nas dimensões paralelas, né? Dentro da apometria envolve processos assim bem profundos, desobsessão. Na apometria? Na apometria. É uma ferramenta que trabalha com desobsessão e cura, né? Então, assim, e essa desobsessão é feita numa dimensão paralela, né? Então, assim, na espiritualidade, né? Trabalhando com essa desobsessão dentro da espiritualidade. Muito bem. Então, a física quântica, eu vejo a apometria como uma grande ferramenta da física quântica, né? Então, ela veio inovando mesmo todo o contexto de tratamento espiritual, né? Porque trabalha tanto as energias de cura, né? E quanto trabalha esses processos obsessivos complexos, né? Trabalha tudo isso, todo esse campo. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, nós vamos encerrar. Quanto tempo você acha que nós falamos aqui, Rose? Uma meia hora? Meia hora, né? Tá bom, né? Meia hora. Eu acho que foi isso, não foi? Quanto foi? Não, foi mais. O assunto é bom. Se a gente ficar aqui, nós vamos falar bastante, nós vamos conversar muito com o pessoal. Uma hora. Muito bem, muito bem. Rose, agora você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o seu canal, sua rede social, seu telefone. Sim. Pessoal, gente, qualquer pessoa pode procurar o Instituto Rose Gazito para vocês conversarem, para vocês marcarem uma consulta, para vocês aprofundarem os conhecimentos. Às vezes você tá meio desequilibrada, procurando um rumo. Então, o caminho certo é vocês buscarem profissionais, né? Pessoas que são responsáveis, pessoas que têm currículo, têm procedência, né? Para vocês estarem sendo orientadas. É isso que a gente tem que até comentar um pouquinho brevemente, porque a gente falou aqui, né, que a gente tem que manter os pensamentos positivos, vibrações, emoções, mas isso é um desafio, gente, não é simples assim, né, porque nós trazemos aí processos mentais, às vezes, de muito trauma, muitos bloqueios, né, processos de anos condicionados à dor e sofrimento. Então, às vezes, eu acordo de manhã, eu quero pensar positivo, mas algo me impede de pensar positivo. Aí que entra toda a ajuda de um terreiro, aí que entra toda a ajuda de um terapeuta, porque se eu não consigo sozinho, eu tenho que buscar ajuda. Sim. Né? Tem técnicas para isso, tem tratamentos para isso, tem os terreiros, os centros que ajudam você nesse processo, porque sozinho às vezes é muito pesado. A gente tem heranças, né, de antepassados, condicionamentos, bagagem, crenças limitantes, condicionamentos negativos, um monte de coisa para trabalhar que às vezes sozinho a gente não dá conta. E é por isso que vem aí as terapias, que são assim um manancial de luz para a nossa vida, né? Que você consegue se curar, se equilibrar de uma forma que seja leve para você. Né? Uma coisa eu acredito, eu tenho certeza, Rose, tem muitas pessoas que vivem a poder de remédio faixa preta desnecessário. Uhum, exatamente. Né? É a gente causado... sabe que quando já está afetado o físico, o remédio alopático é muito bem-vindo.
né? Porque é um conjunto. Mas a gente sabe que tem outros meios. Tem meios naturais para isso, tem homeopatia para isso, tem acupuntura para isso, tem tratamento energético para isso, tem reprogramação mental, que a física quântica trabalha muito dentro da reprogramação mental para isso também. Então tem vários caminhos, né? Tem todo um tratamento espiritual que vai conseguir trazer você para o seu centro, para o seu eixo, para o seu equilíbrio, né? Sem causar uma dependência, né, de medicação. Sim, eu acredito que tem muitas pessoas que às vezes se dopam aí e essa medicação, na verdade, ela vai tratar sintomas, né? E a cura a terapia integrativa, né, esse tratamento que envolve toda a consciência, ele trata a causa, né? Então a gente precisa descobrir o porquê que você está tendo depressão, por que você está tendo crise de ansiedade, por que você está no colapso nervoso, por que você está desenvolvendo o pânico, né? Então é um processo de medo, mas de onde está vindo esse medo? Onde foi gerado esse medo? Né? Da onde veio? É onde que entra a reprogramação, isso? Isso, mental, a gente associa também entra várias também, técnicas, né? Isso. Ou seja, uma limpeza mental ali. Exatamente, aquele faxinão. O teu carro tá acendendo aquela luzinha de injeção eletrônica lá, você não leva lá na oficina para fazer uma limpeza no sistema? Exatamente. É como chegar um computador lá para mim cheio de vírus e arquivo que não serve para nada, que tá assim, prejudicando todo o sistema. Então a gente vai formatar. Gente, vale a pena a gente buscar orientações, vale a pena a gente tirar um tempinho aí para se autocuidar, né? Para se reavaliar. Olha, eu tô bem, eu tô dormindo bem, eu não tô, eu ando muito estressado. Então tira um tempinho para cuidar. Inclusive também uma das causas desses 3 meses, 4 meses parados já são justamente para isso. Eu acredito que é onde que você, como profissional da área aí, está sendo muito bem requisitada pelas pessoas. Eu não parei de trabalhar, né? Nessa pandemia. Porque devido a tudo que está acontecendo, as pessoas sim, estão se espiritualizando mais. Com velas, incensos, pedras. Estamos com tempo, né? Mas assim, sabe o que aconteceu muito que eu tenho observado? Porque assim, foi um chamado, porque nós tínhamos aí os terreiros abertos, os centros abertos, todos os terapeutas trabalhando, né? E a gente não buscou ajuda. Né? A gente achava que dava conta sozinho, não buscou ajuda, não tô bem, mas tô bem, né? E a gente vai adiando o nosso processo de cura, porque aí eu tenho que encontrar comigo mesmo, eu tenho que fazer algumas avaliações, algumas mudanças, e eu vou relutando para mudar, né? E aí o que aconteceu? Fechou tudo, fechou o terreiro, fechou o centro, consultório sem atender, e aí agora cada um por si. Cada um por si. Exato, então, cada um com aquele conhecimento, né? Você lidar com a sua sombra sozinho é desafiador, né? Então, essa pandemia trouxe isso. Você tem que olhar para dentro de si sozinho, né? E ter que enfrentar ali, e isso traz mais transtorno, traz mais medo, traz mais ansiedade, traz mais depressão, traz mais tristeza, traz mais tudo um processo de estresse, insegurança. Então, a gente tem que aproveitar e cuidar mesmo de si. Eu vou procurar o seu consultório depois que passar a pandemia para tirar da minha memória esses traumas causados aí que eu vou te contar, viu? Eu vou te procurar, de verdade. Eu vou sentar lá, você pode ligar os aparelhos em mim lá e limpa o sistema inteirinho. Então, não tem problema. De todos os níveis e subníveis. Isso vai ficar lá para trás, ó, é uma página que eu não quero lembrar disso. Só com o que te pertence daqui para frente. Exatamente, né? Muito bem. O Marcelo Santos está falando aqui, ó, tem que agradecer a Rose e o João aqui pelas informações que foi passada para todos que estão assistindo esta live de axé. Obrigada, Marcelo. A Ana Regina, a mãe da Ingrid, lá da cidade de Santa Rita do Sapucaí, está acompanhando. A Maria Cristina, esposa do Gustavo, lá do Pai Cambinda. Maria Cristina também. A Bete Campos. Marcelo vem falar aqui. Um abraço para todos, viu? Muito bem, abraço para o pessoal que está acompanhando a nós aqui. Patrícia Ribeiro também, ela falou aqui o seguinte, quer ver? Nós já vamos encerrar, viu, gente? A gente vem agradecendo a todos aí pela... Obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para ouvir a gente. Exatamente. Ela fez um comentário aqui que eu não sei onde que foi. Tipo assim, não vai embora não, você sempre fala bem, você é muito bacana, ela disse isso aqui. A Selma Bernardes só tem a agradecer
Axé, né? Obrigada, Selma. Um beijo. O Elísio, o Elísio Júnior, da casinha na beira do caminho. Gratidão, Rosi. Grande trabalho do Elísio lá também. Nossa, Elísio Júnior é um dos grandes participantes aqui, como você, de tirar este tempo para participar conosco, né? Para trazer um pouquinho de seu conhecimento. Elísio Júnior também, que tem uma bagagem enorme, né? Grande. Vamos falar dos seus canal? Vamos. Então, eu estou no Facebook, no Instagram, como Rose Gazito, né? Então, vocês procurarem lá, fica fácil, né? E ali no consultório, pelo telefone que eu já passei, que é 35 98813 4984. Só mandar um WhatsApp para mim. De repente, na hora eu não respondo, que estou sempre em atendimento. Mas, assim, logo que eu acessar a mensagem, eu já dou um retorno para vocês, né? E lá no Instagram tem muito vídeo que vai ajudar vocês a entender mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou hoje, sobre até o vírus aí, tudo mais que está acontecendo na atualidade, né? Então, lá tem muita informação e estou sempre postando coisas novas lá também. Espero que vocês acompanhem lá. Muito bem, Rose. Os meus sinceros agradecimentos de coração, gratidão tá? mesmo. Para mim foi excepcional, está de parabéns, tá? E como eu falei para você, os caminhos aqui são abertos para todos os colegas da área. Então, não somente Umbanda, Candomblé, como eu falei, quero trazer mais pessoas para interagir conhecimentos, sim, agregar valores positivos conosco, ajudar, né? E por aí se vai. Marcelo falou, quando a Rose voltar de novo para falar, João, aí no programa de Axé, quando? Tá perguntando quando. Quando? A gente vai marcar. Exatamente. Gente, tem o telefone dela nos comentários, tá? Quem quiser entrar em contato com ela, fiquem todos à vontade. Obrigado, ótimo assunto. Volta de novo com mais assuntos. Isso, vamos voltar. Gente, muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, boas vibrações. Vou colocar todo mundo ali no campo vibracional muito positivo, viu? Muito bem, muito bem. Para você que chegou agora, compartilhe essa live de hoje, compartilhe, curtem, compartilhe com seus amigos, colegas. Às vezes você tem aí um tio, um irmão passando por alguma dificuldade, né? Que pode ser orientado pela Rose Gazito. Entre em contato com ela, no comentário tem o telefone dela. Se precisar de mais algum suporte, eu estou à disposição, tá? Pode perguntar para mim mesmo ou vir até a Luiz Esotéricos aqui que a gente encaminha para vocês direitinho, tá bom? Gente, boa noite a todos. Boa Axé. noite. Que Oxalá abençoe a todos vocês aí. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.